Deixe seu like, se inscreva em nosso canal Parágrafos da História, compartilhe, curta nossa página. Isso nos motiva a postar mais vídeo de conteúdo histórico. A Revolta Farroupilha, o conflito que marcou o sul do Brasil no período de 1835 a 1845. A Revolta Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, foi o mais longo e um dos mais marcantes levantes da história do Brasil imperial, durando de 1835 a 1845. Ocorrida na província do Rio Grande do Sul e por um curto período em Santa Catarina, essa guerra teve como pano de fundo a insatisfação das elites regionais com o governo central do Império. Mais do que uma simples revolta fiscal, a guerra ganhou um caráter republicano e separatista, contando com figuras históricas de grande importância, como Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, Antônio de Souza Neto, David Canabarro e Bento Manuel Ribeiro. O principal motivo que desencadeou a Revolta Farroupilha foi o descontentamento dos estancieiros sulistas com a política econômica do Império. O Rio Grande do Sul era uma província baseada na pecuária, e seu principal produto de exportação era o charque, carne salgada e seca, fundamental para alimentar os trabalhadores e escravizados nas lavouras de café e açúcar do Sudeste. No entanto, o governo imperial impôs altas taxas alfandegárias sobre o charque gaúcho, enquanto isentava ou taxava levemente o charque importado da Argentina e do Uruguai. Isso afetava diretamente os lucros dos fazendeiros locais. Além disso, o Rio Grande do Sul era uma província distante, sem investimentos do governo imperial e com altos impostos sobre o couro e o gado, gerando ainda mais revolta entre os produtores locais. O início do conflito se deu em 20 de setembro de 1835. Quando um grupo de estancieiros e militares liderados por Bento Gonçalves da Silva invadiu Porto Alegre e depois o presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga. O governo imperial respondeu rapidamente e enviou tropas para retomar a cidade. No entanto, os revoltosos resistiram e o movimento ganhou força. No ano seguinte, em 11 de setembro de 1836, os farroupilhas venceram a Batalha do Ceival, uma das mais importantes do conflito. Após essa vitória, Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense, com Piratini como capital. A Revolta Farroupilha contou com diversos líderes militares e políticos que desempenharam papéis essenciais no desenrolar do conflito. Entre os mais notáveis, destacam-se Bento Gonçalves da Silva. Um dos principais líderes da revolta, Bento Gonçalves era um militar experiente e defensor da causa republicana. Ele foi capturado em 1836 e enviado para a prisão no Rio de Janeiro, mas conseguiu escapar em 1837 e reassumiu a liderança dos farrapos. Antônio de Souza Neto, líder militar e responsável pela proclamação da República Rio-Grandense em 1836. David Canabarro, outro comandante importante da revolta, responsável por liderar as tropas farroupilhas em diversas batalhas. Foi um dos últimos a negociar a paz com o Império. Giuseppe Garibaldi, o famoso revolucionário italiano, participou da guerra ao lado dos farrapos, ajudando na campanha naval e na invasão de Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana em 1839. Garibaldi teve um papel crucial na resistência farroupilha e, posteriormente, se tornou uma figura fundamental na unificação da Itália. Bento Manuel Ribeiro, figura controversa da revolta.
Alternou entre apoiar os farrapos e lutar ao lado do Império. Sua traição em alguns momentos da guerra gerou desconfiança entre os revoltosos. Com o sucesso da República Rio-Grandense, os farrapos tentaram expandir o movimento para outras províncias. Em 1839, Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro lideraram uma ofensiva contra Santa Catarina, conseguindo tomar Laguna e proclamando a República Juliana. Contudo, essa nova república teve vida curta. As forças imperiais rapidamente reagiram e, após algumas batalhas, retomaram Laguna, forçando os farrapos a recuar. Garibaldi e sua esposa, Anita Garibaldi, conseguiram escapar e continuaram lutando. Ao longo dos anos, o Império foi conseguindo desgastar os farrapos. A chegada do Duque de Caxias, Luís Alves de Lima e Silva como comandante das tropas imperiais foi decisiva. Ele adotou uma estratégia de guerra de guerrilha e diplomacia, negociando diretamente com os líderes rebeldes. O conflito finalmente terminou em 1º de março de 1845, com a assinatura do Tratado de Ponche Verde. No acordo, o governo imperial concedeu anistia geral aos revoltosos, incorporou oficiais farroupilhas ao exército e reconheceu algumas demandas dos líderes gaúchos. Além disso, garantiu-se a liberdade dos escravizados que lutaram pelos farrapos, um ponto essencial para o encerramento do conflito. A revolta farroupilha deixou um legado profundo na cultura do Rio Grande do Sul e na história do Brasil. Embora tenha fracassado em seu objetivo separatista, consolidou o sentimento de identidade gaúcha e reforçou a tradição republicana na região. O 20 de setembro, data do início do conflito, é celebrado até hoje como o Dia do Gaúcho, sendo um dos maiores feriados regionais do Brasil. A cultura farroupilha influenciou fortemente a música, a literatura e as tradições do estado, com destaque para os CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, que preservam o legado dos farrapos. Além disso, a revolta farroupilha demonstrou ao Império a necessidade de descentralizar o poder e atender melhor às demandas das províncias, influenciando reformas políticas nos anos seguintes.